algo muito importante que parece simples, mas faz toda a diferença para vocês. Quando a gente fala em preparação para o TOEFL, existem dois tipos de prática que podem ajudar a nossa preparação. Uma delas é a prática necessária, obrigatória, essencial, que é a prática que eu, Gabi, gosto de chamar de fake real. O que seria isso, né? Nada mais é do que a simulação com áudios idênticos ao áudio da prova. Esse tipo de prática é fundamental. Então, fazer exercícios para treinar as estratégias, as habilidades, simulados. Vocês podem usar os samples da ITS, por exemplo, que são gratuitos, estão disponíveis no site. Existe livro de simulado, cursos, por exemplo, todos os cursos que eu ofereço têm exercícios idênticos aos áudios e as questões da prova. Então, essa é a nossa prioridade. Não tem como a gente falar em preparação para o TOEFL, não tem como a gente falar em desenvolver a habilidade de listening para o TOEFL e TP se a gente não priorizar a prática com áudios idênticos à prova. Só que essa prática com áudios idênticos, o que ela vai ajudar a gente a fazer? Primeiro de tudo, se familiarizar com os tipos de áudio da prova. Essa é a primeira finalidade. Então, você vai criando o hábito, vai se familiarizando com os tipos de áudio que vocês vão ouvir na prova. Principalmente para quem vai fazer pela primeira vez, é essencial que vocês tenham esse contato, para não ser aquela surpresa, né? Quem faz a prova pela primeira vez, às vezes tem um choque muito grande, porque às vezes não está esperando que o tempo de resposta é tão curto assim e etc. Segunda questão, por que é tão importante a prática fake real? Para vocês treinarem ali a administrar o tempo de resposta. Porque a gente sabe que o tempo é um dos fatores que mais influenciam o desempenho de vocês na prova. Eu acabei de corrigir um simulado e vocês, assim, eu não posso mostrar para vocês, óbvio, né, por questão de ética, mas essa pessoa fez o simulado e os três últimos textos do reading, ela não conseguiu responder nem uma questão. Sabe o que isso significa? Que ela deixou cerca de 30 questões em branco na sessão de reading. E 30 questões em branco, gente, duas questões em branco já é muito para a prova. Porque a nossa nota é calculada com base no número de questões que a gente acerta. Se eu deixo questões em branco, com certeza minha nota vai ser muito mais baixa do que o esperado. Então, a gente sabe que o tempo é um dos fatores que mais vai influenciar ali o desempenho de vocês. Depois do nível de inglês, óbvio, né? Do seu conhecimento de inglês. Então, trabalhar e treinar com áudios idênticos à prova e usando ali o mesmo tempo de resposta que vocês teriam, vai ajudar a desenvolver essa habilidade ali de lidar com o tempo que vocês vão ter. Depois, a gente tem mais uma vantagem, digamos assim, de treinar com áudios idênticos, que é praticar o uso de estratégias. Eu acho que eu vou colocando, deixa eu escrever aqui no lado, para ficar mais completo para os alunos que forem assistir a gravação depois, vai ficar melhor. Peraí. Olha só, então, familiarização, depois lidar com o tempo, aprender ou treinar, praticar, aplicar as estratégias, porque não adianta a gente ficar coletando várias informações sobre estratégias e não conseguir aplicar essas estratégias no momento da prova. E estou dizendo isso porque vários alunos, todos os dias eu recebo esse tipo de relato. Olha, eu até entendi a estratégia, mas eu não estou conseguindo aplicar.
E aí, vamos pensar o seguinte: nos cursos, a gente aprende cada uma das habilidades de forma isolada. E na prova, a gente precisa juntar todas essas informações, tanto as estratégias quanto os conteúdos estudados. Isso faz uma mistura aí na cabeça de vocês. Então, ter essa prática real de pegar áudios que são idênticos vai ajudar vocês a treinarem a aplicar essas estratégias e a reconhecer os conteúdos que a gente estuda nos cursos. Então, se eu mantenho essa prática com áudios fiéis ali à realidade da prova, eu vou treinando reconhecer esses conteúdos que eu estudei durante esses áudios, tá bom? Então, a gente tem pelo menos aí 4 vantagens de poder, na verdade, fazer essa prática com os áudios que são idênticos. E aí eu trouxe aqui do outro lado a nossa cereja do bolo. O que é a nossa cereja do bolo? É a prática com áudios que não são necessariamente idênticos ao áudio da prova. E aí, o que eu estou me referindo aqui? Pode ser uma música, pode ser uma série, um filme, um vídeo no YouTube, enfim, um perfil de alguém que fala inglês. A gente tem várias possibilidades. E por que eu chamo isso de cereja do bolo? Esse tipo de prática, ela não é essencial quando você está estudando para a prova, mas ela pode te ajudar ainda mais a desenvolver as suas habilidades. Porque às vezes é muito comum a gente encontrar dicas na internet de como treinar o listening. E aí eles colocam só assim: escute músicas, assista filmes em inglês e etc. Mas a gente não para pensar que cada um desses recursos e cada uma das habilidades, das atividades, desculpa, que a gente pode fazer utilizando esses diferentes tipos de áudio nos ajudam a desenvolver algumas habilidades que são necessárias para a prova. Então, a gente pode desenvolver habilidades como compreensão geral do áudio, que é algo muito exigido na prova, não só na sessão de listening, mas também na sessão de reading. A gente pode desenvolver a compreensão de detalhes ou identificação de detalhes, que é uma coisa muito cobrada nos áudios longos, principalmente. Opa, ficou errado aqui, de detalhes. A gente pode desenvolver também o nosso repertório de vocabulário, quando a gente tem contato com tipos de áudios diferentes que não só o da prova. Então, assim, existem vários benefícios de usar os dois tipos de áudio. O ideal seria fazer uma associação dos dois enquanto vocês estão se preparando, principalmente para as pessoas que têm um nível de inglês um pouco abaixo do necessário ou um pouco abaixo do score meta, por exemplo, e para pessoas que já reconhecem que, mesmo estando compatível ali no nível de inglês, ainda assim tem muita dificuldade com o listening. Às vezes tem dificuldade para lembrar as informações ou, enfim, para reconhecer alguma palavra. Às vezes até conhece a palavra, mas quando escuta não consegue associar a pronúncia. Então é muito bom que vocês pudessem fazer as duas coisas, usar esses dois tipos de prática, certo? Me digam aí se vocês têm alguma dúvida, gente. Deixa eu dar uma respirada aqui que eu tô falando muito rápido. Não sei por quê. Tem alguma dúvida até aqui? Acho que tá tranquilo, né? Qualquer coisa vocês podem abrir o microfone aí ou me gritar no chat, que eu tô de olho aqui. Então, o ideal seria que nós utilizássemos esses dois tipos de prática durante a preparação. Claro, sempre dando prioridade para os áudios idênticos.
Vamos dizer que seria 90% com áudio idêntico e uns 10% ali com uma prática extra para poder reforçar as habilidades de vocês, tá bom? E aí, o que que a gente vai fazer hoje então? A gente vai focar na prática com esse tipo de áudio aqui, que são os áudios extra, porque esses daqui, ó, vocês já estão fazendo no curso. Então, hoje a gente vai focar na parte do extra. Filmes, música, podcast, videoaulas, palestras, o que que a gente pode de fato fazer com esses recursos? E aí, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quando vocês forem escolher uma atividade extra para poder praticar, para poder aumentar o contato de vocês com o inglês, vocês precisam levar em consideração três coisas. Primeira é o tempo. Quanto tempo eu estou disposto a gastar com essa tarefa? Olha, eu quero aumentar o meu contato de inglês, com o inglês, desculpa, mas eu só tenho 10 minutos por dia. Então, estipulem aí quanto tempo por dia, por semana, enfim, quanto tempo vocês têm para poder fazer essa tarefa. Quanto tempo vocês vão reservar? 5 minutos? 10? 15? Com base no tempo é que vocês escolhem o recurso. Porque se eu só quero praticar 5 minutos de inglês por dia ou 5 minutos de listening por dia, não adianta eu querer selecionar um filme.